A Polícia de São Paulo apura se outros 2 estudantes estariam ligados ao ataque que deixou uma professora morta e outros 4 feridos em uma escola de São Paulo. Thiago Muniz. A polícia investiga o possível envolvimento de outros 2 adolescentes no ataque que matou uma professora e feriu 4 pessoas numa escola da zona oeste de São Paulo. Os investigadores ouviram novos depoimentos de testemunhas nesta quarta-feira. O delegado responsável pelo caso diz que um dos 2 jovens, agora suspeitos de estarem ligados ao crime, teria incentivado o assassino nas redes sociais. Marcos Vinícius Reis diz que o outro investigado esteve com o autor do ataque minutos antes da agressão. Eles conversaram, mostra uma proximidade entre os 2, eles conversam, eles adentram no banheiro, esse menor, que é aluno da escola, ele sai um pouco antes, em seguida ele já sai utilizando-se a máscara. O adolescente que executou o ataque segue internado provisoriamente em uma casa para menores infratores e ainda aguarda uma decisão da Vara da Infância e Juventude. Ontem, uma das professoras esfaqueadas conversou conosco no horário local e alertou que todos os alunos precisam de apoio e orientação. Foi uma entrevista muito emocionante, muito emocionada. A impressão que dá é que a Ana Célia Rosa foi esfaqueada na testa, no pulso, enfim, recebeu alta um dia depois do ataque, estava mantendo uma fortaleza até então, né? Mas em algum momento ali desabou, como nós. Ela disse esperar que o estudante que matou a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, receba a ajuda necessária para se recuperar. Ela contou que estava na sala dos professores no momento do ataque e ressaltou que não tinha contato com o estudante antes de ser uma das vítimas dele. Eu espero que, no caminhar da vida dele, que ele é tão jovem, que ele encontre pessoas que possam ajudá-lo, que ele possa se recuperar, que aquela frase que ele usou, que chamavam ele de rato, de esgoto, que ele nunca mais ouça isso, né? Nem de ninguém, eu acho que nem um ser humano precisa ouvir isso, né? Que ele encontre um anjo na vida dele, sabe? Uma pessoa que possa cuidar dele. Eu não fui essa pessoa, mas eu espero que ele encontre. Ai, desculpa. Eu espero que ele encontre uma pessoa que cuide dele. A Ana Célia disse que pretende voltar o quanto antes para a sala de aula, quer voltar a trabalhar. Recebeu alta médica e reforçou a importância do apoio psicológico para todos que fazem parte da comunidade escolar. A escola e a comunidade, né? Precisa de um apoio dentro da escola, para a escola enxergar além do muro, né? Do muro da escola. Porque a escola não é só um muro, ela é vida, né? Ela é corrida, cada dia é um dia diferente. Então a gente precisa aprender a isso. Eu acho que seria muito, muito interessante se todas as escolas de São Paulo, ou mesmo no Brasil, tivesse um psicólogo, né? Para poder acolher essas crianças. Porque é que eu falo, às vezes eles só precisam de uma palavra de amor. E espero que essa tragédia não volte a se repetir em nenhuma outra escola, né? Que a gente possa conviver harmoniosamente bem. Eu espero que os meus alunos, quando a gente voltar, eu falei para eles que eu quero um abraço coletivo de todo mundo. Num abraço que a gente vai sentindo. E agora é que eu estou falando para todo mundo. A gente precisa cuidar, cuidar de cada um, né? Para todo mundo poder cuidar de todos. É um tema que acaba tocando a todos, porque todos nós já passamos pela escola, alguns de nós continuam na escola, ou na condição de aluno, ou na condição de professor, ou na condição de coordenador, orientador. Ficou todo mundo muito tocado com tudo o que aconteceu. Eu tenho um amigo que é professor, dá aula para o 9º ano, e ontem ele publicou na rede social dele um fato que aconteceu, que há algum tempo ele passou um pito ali nos alunos e tal, foi uma situação chata, mas que depois todo mundo conversou, sentaram e tal, e se acertaram. Isso faz um tempo. E aí ontem, quando ele chega na sala de aula para essa turma, ele é recebido com uma caixa de chocolate, com um bilhetinho, com um abraço coletivo dos alunos, então Que bacana. Bonito, né? Que bacana. E é um professor sensacional. Aliás, um dos campeões do 1001 Perguntas. A gente acabou estabelecendo... 14, 15? É isso. 15, 14, 15 anos já. Difícil, né? Difícil demais.
E ele é um professor de escola pública, ele diz é professor de História e Geografia, né? E o Henrique é um dos campeões do 1001 Perguntas, um cara muito inteligente, gente finíssima. E ele estava falando sobre isso também, né? Sobre como isso acabou afetando, atingindo outras pessoas. Eu digo pela gente mesmo, a Sheila ontem ficou super emocionada, né? Durante essa entrevista em que a professora chorou e falou desse modo tão aberto, né? Aos jovens, aos adolescentes, que têm uma raiva muito grande dentro de si, muitas vezes não sabem de onde é que vem isso. A professora disse, eu via uma raiva enorme nele, mas não era de mim. Quem passasse na frente dele ia ser atacado. É claro que isso não reduz em nada, não diminui em nada o que ele fez. Ele matou uma professora que era muito querida, e ainda que não fosse, né? Matou uma professora de 71 anos, feriu colegas, feriu outros professores, então é gravíssimo o que aconteceu. O que essa professora sugere aqui é qual deve ser o nosso olhar a partir disso. O que é que a gente deve fazer a partir disso e como conversar com esses jovens, com esses adolescentes. Porque é só o que vai prevenir e evitar esse tipo de ato, né? Fingir que não acontece, só determinar a punição, afastar de computador, de rede social, olha, sinceramente, não tem funcionado. Ou utilizar aquele pensamento reducionista de não, esse menino é um assassino, a culpa é dos pais. Pronto, caso resolvido. Como se não fosse uma onda, né, que vai se retroalimentando nos Estados Unidos principalmente, mas não só. Hoje a gente vê ataques na Noruega, a gente vê tiroteios em massa na Alemanha, na França, cada vez mais no Brasil. Né? Então isso está se tornando um fenômeno mundial. Você fingir que a gente está diante de um caso isolado e que você apartando esse rapaz da sociedade, a coisa vai estar resolvida, é esconder a cabeça na areia. O problema é muito mais profundo que isso. O que levou esse rapaz a tomar essa atitude extrema? De novo, isso não diminui nada a responsabilidade dele e a gravidade do ato, mas algo fez com que ele chegasse ao ponto de partir para essa, enfim, decisão translocada. O quê? Isso ninguém sabe ainda. E quando a gente fala da complexidade de casos assim, né? Muitas são as respostas e me desculpem aqui aqueles que mandam esse tipo de mensagem para cá, que são muito reducionistas, que são muito rasas. Por exemplo, a culpa é dos pais, aponta um dedo, julga. A culpa é da escola, que não identificou antes. Né? Quando você trata dessa maneira, você reduz e impede a discussão em torno de outros aspectos envolvidos nessa questão. Então, é preocupante, porque não é só isso. Pode ser também isso. Mas isso sozinho não explica, a gente precisa entender os outros elementos envolvidos. E foi exatamente o que a gente fez ontem aqui, abrindo espaço para essa discussão. Na Band News FM, no Expresso Band News, entre 2 e 3 da tarde, a gente falou sobre violência nas escolas, sobre questões ligadas ao bullying, sobre a influência das redes sociais, como controlar o uso da internet por crianças e adolescentes, papel da comunidade nesse contexto como um todo. E para os nossos colunistas que foram ouvidos nesse programa especial, os recentes episódios são, por exemplo, também um reflexo da atual sociedade brasileira. Para o psiquiatra Jairo Bauer, a sensação de insegurança que muitos brasileiros têm nas ruas também aparece e se reflete dentro da sala de aula. E a gente vem vivenciando no Brasil, nos últimos anos, assim, algumas questões importantes, né? Então a gente tem um aumento, né, da intolerância, um nível muito mais aumentado de violência, de agressividade. Então isso permeia a nossa sociedade. É um dos muitos aspectos, né? Muitas vezes esses ataques em escolas, tanto no Brasil quanto no exterior, são planejados nas redes sociais ou esses jovens, essas crianças, dão sinais nas redes sociais, a depender de que sites frequentam, em que chats estão, que trocas têm sido feitas em fóruns de discussão, em aplicativos de trocas de mensagens também, em grupos fechados na Deep Web. Por isso, a psicóloga Roseli Saião lembra que é preciso controlar, sim, o acesso de crianças e adolescentes à internet. Criança não precisa de participar de rede social. Aliás, a maioria delas impede, né, a entrada de crianças. O problema não são as redes sociais, somos nós. A sociedade não ensina os mais novos a usarem bem essa tecnologia que pode ser muito favorável a eles, desde que eles sejam educados.
Psiquiatra Daniel Barros, no entanto, pontua que não se deve criar um pânico moral sobre a vida escolar. E trouxe números, né, para mostrar que o ambiente é seguro. Se a gente reagir com um pânico moral diante dessa situação, a gente pode incutir nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, mais medo e mais apreensão e, enfim, piorar ainda mais a situação. Foi feito um levantamento pelo governo de transição que 35 crianças e adolescentes foram mortos nos últimos 20 anos em ataque na escola. É muita gente, é uma tragédia. Só que 7 mil jovens e adolescentes são assassinados ou morrem por causas violentas todos os anos no Brasil. Dentro da escola, as crianças e adolescentes estão mais protegidos. Sobre o bullying, Daniel Barros citou dados de outra pesquisa que aponta impactos para a vida toda. Essa é uma outra questão importante que a gente às vezes ouve aqui ou lê comentários de ouvintes falando: mas eu também sofri bullying quando eu era criança, nem tinha esse nome, e eu tô aqui e não mantei ninguém. Eu também fui zoado quando eu era criança, eu também sofri algum tipo de violência. Minha gente, a gente não pode aceitar que isso ainda seja tolerável. E outra, você não saiu matando ninguém, mas o bullying provoca trauma, o bullying mexe com as pessoas, o bullying torna, a depender do perfil individual, de como cada um lida com as suas emoções, pode tornar uma criança feliz em uma criança e um adulto deprimido, por exemplo, violento, a depender da construção da trajetória de vida. Então não é assim, não é simples desse jeito, não. O Dr. Daniel Barros falou sobre os casos de bullying, sobre a importância de discussão e como esse assunto deve ser tratado de maneira multidisciplinar. Eram pessoas que tinham mais risco de depressão na vida adulta. Eram pessoas que tinham menor média salarial, ou seja, menor capacidade produtiva. Então, os impactos são sérios. Lógico que você tem que olhar para a individualidade, para o menino que está sofrendo bullying, para o menino que está fazendo bullying, detectar o sofrimento que está por trás dali. Ninguém que está feliz, resolvido, bem com os pais, bem na escola, sai gratuitamente azucrinando os outros. Tem um sofrimento ali por trás, tem alguma questão ali por trás também. Então, óbvio que a gente tem que olhar a individualidade, a gente tem que olhar os núcleos familiares, mas a gente tem que olhar o global também, né? Essa abordagem, se não for multidisciplinar, a gente vai estar enxugando o gelo o tempo todo. Essa conversa na íntegra você encontra no nosso canal do YouTube, Rádio Band News FM. Você busca ali Expresso Band News, especial violência nas escolas, e pronto, você já chega nessa discussão bastante enriquecedora e necessária para a nossa sociedade. Ontem, no espaço aqui da programação para São Paulo, a gente trouxe algumas indicações. Normalmente a gente traz indicações e muitos ouvintes gostam bastante. A gente falou sobre um livro, foi sugestão de uma ouvinte nossa, inclusive, e outros ouvintes, tantos me escreveram depois perguntando. Chama-se Emocionário. É um dicionário de emoções. Pai, mãe, é muito legal que você pegue isso e trabalhe junto com seu filho, porque é um entendimento das emoções, uma tradução das emoções de maneira bem lúdica, bem simples, bem didática, né? Porque quando você nomeia a emoção, entende como a criança reage diante dessas emoções, é bem legal. Então fica aqui a dica de Emocionário, que é esse livrinho para pais e mães usarem junto com seus filhos. E uma série que, inclusive, a própria Roseli Sayão mencionou ontem, A Lição. Terminei de assistir ontem A Lição, uma série coreana, para entender os efeitos do bullying. É pesada, é forte, não dá para assistir com filhos pequenos, tem cenas impactantes, mas é importante para que a gente entenda a dimensão do estrago que o bullying pode fazer na vida de uma pessoa.